Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais conhecidas e, olha, talvez uma das mais confusas das narrativas antigas, a história de Sansão. E o nosso foco vai ser um capítulo bem específico, Juízes 14. É a história do primeiro casamento dele. E que história, né? É uma trama de paixão, de segredos, traição e, assim, uma violência que é de cair o queixo. Para nos guiar, a gente está usando o texto e os comentários de duas bíblias de estudo diferentes. E elas ajudam a gente a ir além do óbvio, sabe? Entender o contexto cultural, histórico. E o teológico, que aqui é bem complicado. Muito. Exato. A nossa missão aqui é tentar desemaranhar esse nó. O que essa história revela sobre o caráter do Sansão, sobre o conflito entre israelitas e filisteus e, principalmente, sobre essa ideia meio maluca de um plano divino que acontece usando as ações mais falhas de um ser humano. E o fascinante é que este capítulo é um microcosmo, um resumo perfeito da vida toda de Sansão. Ele vive nessa tensão. De um lado, o chamado divino para ser libertador de Israel. Do outro, os desejos pessoais dele, que são, assim, impulsivos, explosivos. A gente vai ver como um pedido de casamento que já começa todo torto vira um incidente internacional. Tudo por causa de um enigma e uma traição. Exato. É um drama com consequências, assim, brutais. Certo, vamos lá. O começo já é super direto, né? Sansão vai para uma cidade filisteia, Tímina, bate o olho numa mulher e volta para casa com uma ordem. Não é um pedido, é uma ordem para os pais. É isso mesmo. Viu uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Sem nenhum por favor, porque isso era uma bomba para os pais dele. Então, o contexto aqui é tudo. Os filisteus não eram só outros povos. Eles eram os opressores de Israel naquela época. Certo. E não era um adversário qualquer. Os filisteus tinham uma tecnologia superior. Dominavam o ferro enquanto Israel ainda estava, em grande parte, na Idade do Bronze. Era uma ameaça real. Militar e cultural. E tem aquele termo que o texto usa, incircuncisos. Isso era pesado, né? Muito pesado. Era um termo profundamente depreciativo. Marcava os filisteus como um povo fora da aliança com Deus, tipo ritualmente impuros. Ah, então não era só um preconceito simples. Era um medo real de perder a identidade, de assimilação. Exatamente. Existia uma proibição religiosa muito clara contra casamento com estrangeiros, justamente para preservar a fé, a identidade de Israel. A reação dos pais é de choque. Dá pra imaginar. Eles falam tipo, peraí, não tem nenhuma mulher na nossa família ou no nosso povo? Você tem que buscar uma esposa justamente entre os filisteus? Para eles era uma negação de tudo que o Sansão deveria ser. Mas é aí que a história dá um nó na nossa cabeça. Logo depois dessa bronca, o narrador meio que cochicha uma informação pra gente, pro leitor. O texto diz, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Confesso que essa parte é difícil de engolir. Como que um ato de pura teimosia De desejo pessoal. pode ser parte do plano de Deus? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E as fontes que a gente tem mergulham fundo nisso. Uma delas diz que Deus estava usando a maior pecaminosidade dele, ou seja, os impulsos egoístas de Sansão. Para um propósito maior. Exato. A ideia é que Deus precisava de um pretexto, uma ocasião contra os filisteus, como o texto fala. A escolha impulsiva do Sansão vira o estopim do conflito que ele, como juiz, tinha que liderar. É uma ideia que bagunça a cabeça, né? A narrativa não está dizendo que Deus aprovou, perdoou a escolha errada. Não. Está dizendo que a escolha errada era o plano. Isso força a gente a pensar se a linha entre a vontade divina e o caos humano é tão clara assim. Pois é. Não é um endosso moral do que ele fez. É uma demonstração de que o plano de Deus não é frustrado pelas nossas falhas. De alguma forma, o plano incorpora essas falhas e as redireciona. É uma teologia bem desconfortável, mas está ali. Ok, então com essa tensão toda, a história segue. Sansão está a caminho de Tímina com os pais e, de repente, um leão o ataca. E aí vem a primeira grande demonstração de força. A primeira que a gente vê. Isso.
O texto diz que o Espírito do Senhor se apossou dele e ele rasgou o leão com as próprias mãos como quem fende um cabrito. Uma força absurda, mas o detalhe que me chama a atenção é: ele não conta para ninguém. E esse segredo é a chave para tudo que vem depois. O Sansão age sozinho, movido por um poder que ninguém ao redor dele entende. Aham. Isso já cria um padrão na vida dele. Ele é um homem meio que isolado pela própria força, pelos próprios segredos, e aí, um tempo depois, ele passa no mesmo lugar e encontra uma cena bizarra. Super bizarra. Dentro da carcaça do leão morto, tem um enxame de abelhas e mel. Uma imagem muito poética, né? Quase surreal. O que era morte e violência agora está produzindo doçura, vida. Exatamente. Ele pega o mel, come e ainda leva um pouco para os pais. E, de novo, o mesmo padrão, ele não conta de onde veio o mel. Ele guarda essa imagem poderosa só para ele. Do forte saiu doçura, esse vai ser o segredo dele. A arma dele. Então Sansão chega na própria festa de casamento com esse segredo poderoso guardado e ele não chega para celebrar. Ele chega para mostrar que é mais esperto que todo mundo ali. É isso aí. A festa durava 7 dias. Era o costume. E ele tinha 30 rapazes filisteus como seus convidados. Claramente se sentindo superior, ele propõe uma aposta. E que aposta! Ele diz: vou propor um enigma. Se vocês resolverem em 7 dias, eu dou 30 túnicas de linho e 30 mudas de roupa para vocês. Se não, vocês me dão o mesmo. Espera um pouco. Isso não é um enigma. É uma armadilha. Ele baseia uma aposta caríssima num segredo que era impossível alguém saber. Exato. Ele já entra querendo humilhar. Totalmente. O enigma é: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Poético, mas indecifrável sem o contexto do leão. E claro, por 3 dias, os filisteus quebram a cabeça e nada. E aí o jogo muda. Muda completamente. Eles deixam a inteligência de lado e partem para a intimidação. E é uma intimidação da pior espécie. Eles não vão falar com Sansão. Não. Covardemente, eles vão direto na esposa dele. E a ameaça é de uma brutalidade, assim, inacreditável. Eles dizem: convença seu marido a nos contar a resposta. Senão, a gente ateia fogo em você e na casa do seu pai. Nossa, ela está completamente encurralada. O texto nem dá voz para ela, a gente só vê ela chorando. É uma personagem tragicamente instrumental na história. Exatamente. A posição dela é impossível. De um lado, o marido que ela mal conhece. Do outro, o próprio povo ameaçando matar ela e a família inteira. O que ela podia fazer? Ela faz a única coisa que pode. Usa a arma emocional. Chora, pressiona o Sansão, acusa ele de não amá-la, e a pressão funciona. No 7º e último dia, exausto, ele cede. E conta o segredo. E o que ela faz no segundo seguinte? Conta tudo pros homens da cidade. Claro, e eles esperam até o último minuto, sabe? Pouco antes do pôr do sol, para ir até o Sansão com aquele ar de vitória e recitar a resposta. O que é mais doce que o mel e mais forte que o leão? Mas o Sansão sabe na hora que não foi por esperteza. E a resposta dele é uma das frases mais cruas e famosas da Bíblia. Se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, não teriam descoberto o meu enigma. O que exatamente ele quer dizer com isso? As fontes de estudo explicam que lavrar com a minha novilha é uma metáfora bem grosseira e acusatória. Sim. Ele está basicamente dizendo que eles usaram a esposa dele, manipularam ela como se fosse um animal de arado, para conseguir o que queriam. É ele esfregando na cara deles que sabe da traição. Ele não foi derrotado pela inteligência, mas pela deslealdade. Exatamente. A humilhação para ele é total. Ele perdeu a aposta, foi traído pela esposa e sabe que foi tudo um jogo sujo. A reação dele é imediata. E, de novo, o texto usa aquela frase. Aquela frase familiar. Exato. Então, o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou de Sansão que ele desceu até Ascalon. Ascalon era outra cidade filisteia importante, ficava a dezenas de quilômetros dali. E o que ele faz? Ele mata 30 homens. Peraí. Ele perdeu a aposta e a solução dele é ir para outra cidade, matar 30 pessoas aleatórias só para roubar a roupa delas e pagar a dívida? É a forma mais violenta de resolver um problema de crédito que eu já vi.
É chocante. A mesma força divina que o capacitou para se defender de um leão, Agora o capacita para um ato de vingança pessoal e brutal. a linha entre o herói divino e o homem furioso simplesmente desaparece. O poder de Deus é canalizado diretamente pela raiva dele. Ele paga a dívida, mas o custo é absurdo. Ele cumpre a palavra com os homens que o enganaram, mas faz isso cometendo uma atrocidade. Sim. E depois de jogar as roupas para eles, o texto diz que acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. A raiva dele explode. E ele simplesmente larga tudo. Abandona a festa, a esposa, tudo. E volta para a casa do pai. E o casamento que mal começou tem um final tão abrupto quanto o resto da história. Um final que é a traição definitiva. O capítulo termina com uma nota curta e seca. O sogro, provavelmente para evitar um escândalo ou com medo da fúria do Sansão, simplesmente dá a noiva dele para o homem que tinha sido o padrinho da festa. Nossa! O casamento acaba antes de ser consumado. O plano de Deus de criar uma ocasião contra os filisteus foi um sucesso. Mas o caminho para isso foi um desastre humano, de raiva, manipulação e morte. Então, no fim das contas, o que temos aqui? Um herói que é, ao mesmo tempo, inacreditavelmente poderoso e tragicamente falho. Muito falho. As grandes demonstrações de força dele nesse capítulo não são em batalhas planejadas por Israel. São reações explosivas a provocações pessoais. Ele mata um leão porque foi atacado. Ele mata 30 homens para pagar uma aposta. E isso nos joga no meio de uma teologia muito complexa. As fontes deixam claro que o Espírito do Senhor está agindo nesses momentos. Mas o Espírito capacita não só atos de defesa, mas também atos de fúria e vingança. A narrativa sugere que o propósito de Deus pode seguir por caminhos bem tortuosos, usando as paixões, os desejos e os piores defeitos humanos como ferramentas. Desafia qualquer visão limpinha de um herói religioso. Sansão não é um modelo. Não mesmo. Ele é um instrumento bruto, quebrado. E este capítulo nos deixa com uma pergunta para a gente continuar pensando. Com certeza. A narrativa liga, sem cerimônia nenhuma, o poder divino aos atos de violência pessoal de Sansão. E isso nos força a questionar. Como a gente concilia a ideia de inspiração divina com ações que parecem motivadas puramente por orgulho ferido e vingança? E o que essa história antiga nos diz sobre a natureza do poder, do propósito e dos instrumentos imperfeitos que às vezes são usados para alcançá-los?